Segundo caso que obriga a próclise é quando você tem a preposição em antes de um verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio é quando você tem verbo terminado em NDO. Só lembra uma coisa, o que obriga, tá, é baseado naquilo que vem antes. Então é assim, marcou o verbo, ele está no gerúndio, verifica o que vem antes. Se tiver um em mais gerúndio, obriga a próclise. Aqui embaixo você tem, em se tratando de diversão, prefiro o vôlei. Primeiro eu marco o verbo, ó. O verbo é tratando. E aí eu vou verificar o que vem antes, tá? Eu tenho isso aqui, ó. O verbo é tratando. O pronome vem antes. Opa, e antes do pronome tem um em. Ele sozinho não obriga a nada, mas em mais gerúndio obriga a próclise. Então, o que eu tenho é isso, ó. Em mais gerúndio, obriga o pronome a ficar antes. Em mais gerúndio, obriga o pronome a ficar antes. Então, primeiro, a próclise ocorre obrigatoriamente com partículas atrativas. Pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo. Palavra negativa, conjunção subordinativa e advérbio. Segundo, ocorre com verbo terminado em NDO precedido de em. Ok? E terceiro, a próclise é obrigatória em frases interrogativas, frases exclamativas e frases optativas. Acho que as interrogativas e exclamativas são fáceis de se identificar pela pontuação, né? Então eu tenho isso, ó. Primeiro eu encontro o verbo. Eu verifico onde está o pronome. Olha só. O verbo é abalou. O pronome vem antes. Ele não está iniciando, mas o que obriga ele a ficar antes é o fato de ser uma frase exclamativa. A senhora me chamou. O verbo é chamou. O pronome vem antes. Tem algo antes, porque ele não pode iniciar. Mas o que obriga ele a ficar antes é o fato dele ser uma frase interrogativa. Então, aqui eu tenho próclises obrigatórias. Uma porque é frase interrogativa, outra porque é frase exclamativa. Ok? O que me preocupa é a frase optativa. Me preocupa porque eu tenho medo de você não reconhecê-la, tá? Então, o que é uma frase optativa? Tá aqui, ó. A frase optativa, tá? Não tem nada a ver com opção, tudo bem? Tudo bem? Você pode acabar errando se você fizer essa relação semântica. Na verdade, a frase optativa é aquela que expressa um desejo espiritual ao próximo, seja de cunho positivo ou negativo. Uma dica para ti. É frase de mãe, é frase de mãe, é frase de mãe, é frase de mãe. A tua mãe usa ela todo dia. É frase de mãe, é frase de mãe, é frase de mãe. A tua mãe todo dia te diz: "Oh, minha filha, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te proteja", não é? Olha, ela diz: "Deus te abençoe". Ela não diz: "Deus abençoe". Olha o que ela fez. Ela pegou o verbo e colocou o pronome antes. Não tem nada antes que obrigue. Na verdade, é só porque ela está expressando um desejo espiritual ao próximo. Pode ser positivo ou negativo. Tua mãe, quando está aborrecida contigo, né? Ela diz, né? "O diabo que te carregue, seu cão, raio que te parta". Depois passa, né? Algo momentâneo. Mas, ó, demonstra que o desejo pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? E aqui nós temos essa ilustração, ó. Deus te ajude, tá? Deus te ajude. Em Deus te ajude, o verbo é ajude, tá? O verbo é ajude. Olha bem, o pronome ele está antes, é o pronome ter. Quem vem antes do pronome é um substantivo. Substantivos não obrigam a ficar antes. O que obriga essa frase a ficar antes é o fato dela ser uma frase optativa. Expressa um desejo ao próximo. Então, o que obriga a próclise? Antes do verbo partícula atrativa,
pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo, palavra negativa, conjunção subordinativa e advérbio, verbo no gerúndio terminado em NDO precedido de em, e frases interrogativas, exclamativas e optativas. Bom, frases interrogativas e exclamativas, pela pontuação, acho que não tem problema nenhum. O meu medo é que você não reconheça as optativas. Optativa é aquela que expressa desejo ao próximo. Optativa é aquela que expressa desejo ao próximo. Uma dica é frase de mãe, 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 é frase de mãe. Deus te abençoe, Deus te proteja, só é quase com Deus, né? Mas se não envolvendo Deus, o vento te leve, sempre vai ser com colocação pronominal antes. Ok? Ok. Primeiro você verifica os casos que obrigam a próclise, antes. Não tem nada que obrigue, então você verifica os casos que geram a mesóclise. É o segundo. Pronome no meio só com verbo no futuro, desde que não haja, olha só, desde que não haja partícula atrativa, nem nada que atraia o pronome para antes. É verbo no futuro. Pode ser do presente ou do pretérito, mas é verbo no futuro. Olha esse exemplo aqui. Dar-te-ei o bolo. Uma dica para ti. Sempre que você tiver isso aqui, não lê o meio, lê só o verbo darei, 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 darei. O verbo é darei. O verbo é darei. Primeiro, vou verificar o que tem antes, tá? Tem alguma coisa antes do verbo? Não, né? Se não tem nada antes, eu vou verificar agora o tempo do verbo, tudo bem? E eu vou verificar o tempo. Darei, 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 o verbo está no futuro. Então, veja bem, não tem nada antes do verbo, o verbo está no futuro. O que vai ocorrer é a mesóclise, que é o pronome colocado no meio do verbo, que é o que nós temos aí, ok? Está ocorrendo a mesóclise, tá? Porque o verbo está no futuro. Mas verifique, não tem nada antes do verbo. Eu analisei isso primeiro. Então, primeiro eu marquei o verbo e eu verifiquei se tem alguma coisa antes. Não tem nada antes e o verbo está no futuro. O que ocorre é a mesóclise. Então, mesóclise só com verbos no futuro, desde que não haja nada antes que obrigue a ficar antes. Ok? E aí, quando nós vamos ter a ênclise? A ênclise, obrigatoriamente, só ocorre na exclusão de fatores de próclise e de mesóclise. Então, assim, quando a gente vai usar a ênclise? Quando não for possível nem o uso da próclise, nem o da mesóclise. Então, sinceramente, a primeira coisa que você procura saber se cabe a próclise, depois se cabe a mesóclise. Se cabe a próclise, primeiro verifica o que vem antes. Se cabe a mesóclise, depois verifica o tempo do verbo. Tempo do verbo, que é o futuro. É o que nos interessa, tá? Então, primeiro eu verifico o que vem antes, depois eu verifico o tempo do verbo para ver se está no futuro. Então, vou verificar isso, tá? O verbo é alugam. Alugam. Então, pode analisar. Primeiro, tem alguma coisa antes? Não, né? Segundo, está no futuro? Não, né? Nem tem nada antes, nem está no futuro. Então, a gente coloca depois em ênclise. Aqui, ó, cale-se, por favor. O verbo é cale. Minha análise, marco o verbo. Verifico o que vem antes. Nada. Verifica o tempo, não é futuro, então o pronome fica depois, ok? E aí, a primeira dica que a gente deu é que não se inicia a frase com pronome
oblíquo. Então, esse pronome oblíquo, ele não inicia a frase. Se eu tiver isso, ó, me deu o livro, a frase já está errada. Por que a frase está errada? Porque eu não posso começar com pronome, tá? E aí, ó, verbo, não tem nada antes que obrigue, ele não está no futuro. O pronome fica depois, que é a forma correta, ok? Então, quando eu vou ter casos obrigatórios de próclise, desde que não seja possível a próclise nem a mesóclise. Quando eu vou ter casos obrigatórios de ênclise? Quando não for possível o uso da próclise nem da mesóclise, ok? Isso aqui que nós estamos vendo é quando você tem um verbo só. Quando você tem um verbo só, você olha o verbo, verifica o que vem antes. Depois verifica o tempo do verbo, depois verifica o que vem, depois verifica se cabe depois. Então, verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Ok? Vamos verificar como fica a colocação também em casos de locução verbal. Quando você tem mais de um verbo indicando uma só ação. Ok. Uso do pronome com locuções verbais. Quando você tem locução verbal, você tem verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo principal tem 3 terminações possíveis. Ele pode estar no infinitivo, terminado em R. Ele pode estar no gerúndio, terminado em NDO. Ou ele pode estar no particípio, terminado em ado ou ido. Primeiro, vamos verificar quando você tem verbo auxiliar mais verbo no infinitivo. Antes de ver a regra, tá? Seria interessante você perceber algo, é que o pronome, ele não acompanha os 2 verbos ao mesmo tempo. Então, ou o pronome vai acompanhar o primeiro verbo, ou ele vai acompanhar o segundo. Então, nunca ele vai acompanhar os 2 verbos ao mesmo tempo, ok? De um modo geral, ele pode acompanhar o primeiro verbo, ou ele pode acompanhar o segundo. Quando ele acompanha o primeiro verbo, ele segue a regra geral que nós acabamos de ver. Eu preciso muito mais do teu olho, ele segue a regra geral, tá? Esse pronome vai poder ficar antes do auxiliar, se tiver algo antes que o apoie. Vai poder ficar no meio do auxiliar, se ele estiver no futuro. Ou vai poder ficar depois do auxiliar, tá? E o que ele pode também? Acompanhar o verbo principal. E aí ele vai poder ficar antes ou vai poder ficar depois. Na verdade, quando ele acompanha o verbo auxiliar, ele pode ficar antes ou depois. Ele segue a regra que nós vimos agora, só quando ele acompanha o verbo auxiliar. É muito importante você enxergar. Mais uma dica que a gente te dá, tá? É o seguinte, quando você perceber que o pronome está com hífen, está ocorrendo ou a mesóclise ou a ênclise, ok? Por quê? Porque a próclise não precisa de hífen. Então, assim, se você percebe que a colocação está com hífen, ou é mesóclise ou é ênclise. Se você tiver sem hífen, com certeza é próclise. Você tem que enxergar a quem o verbo está se referindo. Se você não enxergar, vai ser difícil você fazer a análise. Então, vamos começar a enxergar, tá bom? Eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar para eu te mostrar. Você tem aqui 2 verbos, o verbo quer e o verbo paquerar. Quero é verbo auxiliar, paquerar é o verbo principal no infinitivo. O pronome não acompanha os 2 verbos ao mesmo tempo. Ou ele está acompanhando o primeiro ou ele está acompanhando o segundo. Olha o que eu tenho aqui. O T, ele está antes do verbo auxiliar. Uma dica que eu te dou é, nem analisa o verbo principal. Deleta. Eu tenho 2 verbos, mas ele está acompanhando o primeiro. Se ele está acompanhando o primeiro, ele segue a regra geral.
O pronome pode ficar antes ou pode ficar depois. E pode ficar no meio se o verbo estiver no futuro. Olha o que eu tenho aqui. Esse pronome, ele está antes. Porque antes eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Ou seja, essa frase está certa. Só que o pronome pessoal do caso reto não obriga. Se não obriga, eu também vou poder colocar depois. Deixa eu te mostrar. Veja bem, não está com hífen aqui, ó. Deixa eu te mostrar bem aqui, ó. Se ele está com hífen, ele está acompanhando o primeiro verbo. Então, nem olha o segundo. O que eu vou verificar? Eu vou verificar o que vem antes. O que vem antes aqui é um pronome pessoal do caso reto. Assim como o substantivo, o pronome pessoal do caso reto, ele não é partícula atrativa. Se ele não é partícula atrativa, ele não obriga a ficar antes, tá? Ele não é partícula atrativa. Então, ele não obriga a ficar antes. Se ele não obriga a ficar antes, o pronome pode ficar antes ou o pronome pode ficar depois. Mas veja bem, a primeira frase e essa que eu estou analisando, o pronome está em torno do primeiro verbo. E eu estou analisando segundo a regra geral. Segundo a regra geral, quem atrai é o pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. E o pronome relativo, que é igual, qual. Ele não falou nada de pronome pessoal do caso reto. Não é partícula atrativa. Então, eu tenho essas duas colocações. O pronome também pode acompanhar o verbo principal. Vamos ver um caso em que ele acompanha o verbo principal, ok? Vamos ver ele acompanhando o verbo principal. Quando ele acompanha o verbo principal, ele pode ficar antes ou pode ficar depois. Olha só, não está sem hífen. Se está sem hífen, ele está em próclise. Em próclise é antes. Esse pronome está acompanhando esse verbo. Vamos primeiro marcar o verbo, né? Então tá aqui, ó. O verbo é paquerar. Vamos marcar aqui. O verbo é paquerar. Tá aqui. E aí eu vou analisar. Eu vou analisar e vou verificar o seguinte, ó. Paquerar, o verbo aqui, o pronome vem antes, em próclise. Não tem nada a ver com outro verbo, tem a ver com esse. Quando o pronome acompanha o último verbo, pode ficar antes ou pode ficar depois. Então, essa construção está correta. Aqui, ele pode ficar depois. Essa construção está correta. As 4 colocações estão corretas, tá? As 4 colocações estão corretas. Para mim, o mais importante é que você aprenda. O pronome ou está acompanhando o primeiro verbo, ou ele está acompanhando o segundo. Ou está acompanhando o primeiro verbo, ou está acompanhando o segundo. E aí, olha só, quando eu não tenho partícula atrativa, disse que é mais culta a forma que fica depois, ó. Então, essas construções são as mais cultas. Mas as 4 estão corretas. Dica: enxergue que você tem 2 verbos. Enxergue, o pronome está acompanhando o primeiro ou ele está acompanhando o segundo. Enxergue mais uma coisa. Hífen é mesóclise ou ênclise. Só para lembrar, a ênclise é quando o pronome vem depois. Tá? Quando não tem hífen, o pronome vem antes. Ó. Está sem hífen, então o pronome vem antes, em próclise. As 4 frases estão corretas. O que você tem que aprender é enxergar que tem uma locução verbal. Mais de um verbo indicando uma só ação, ok? A locução verbal pode ser com verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, mas pode ser também com verbo no gerúndio ou no particípio. Vamos ver. Nesse caso, eu tenho verbo auxiliar mais gerúndio. Mesmo caso. Se você tem verbo auxiliar e você tem verbo principal, você tem 2 verbos. O que você tem que entender? Que o pronome não acompanha os 2 ao mesmo tempo. Qual seria a regra geral? Regra geral, sempre com verbo auxiliar. O pronome pode ficar
antes, pronome pode ficar no meio, ou pronome pode ficar depois. Se não está acompanhando o verbo auxiliar, está acompanhando o principal, pode ficar antes ou depois. Vamos enxergar. Ok? Olha só. Eu tenho aqui estou, o auxiliar. Estou, o auxiliar. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó. Eu te estou ajudando. Não leia. O maior problema que você pode ter aqui é ler e dizer que não gostou. Existem construções que você não usa. Não tem nada a ver com você gostar ou deixar de gostar. Tem a ver com ser possível dentro da regra. Se esse pronome está sem hífen, ele está em próclise. Sabe o que é próclise? Significa que ele está antes. Então, ele está acompanhando esse verbo, tá? Se ele está acompanhando esse verbo, nem olha para o segundo. Nós vamos analisar isso aqui segundo a regra geral. Esse pronome está antes, porque antes tem algo que lhe dá apoio. Tem um pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso reto funciona tal qual um substantivo. Dá apoio, mas não obriga. Pronome pessoal do caso reto não é partícula atrativa. Pronome pessoal do caso reto não é partícula atrativa. Então, se não é partícula atrativa, pode servir de apoio, mas não obriga. Equivale a um substantivo. Equivale a um substantivo. Então, o que você tem ali? Eu te estou ajudando, a frase está certa, está antes do verbo, porque antes tem um apoio. Se esse apoio não obriga, então esse pronome, além de ficar antes, ele também pode ficar depois. Ele também pode ficar depois. Então, veja bem, ó. O verbo é estou e o pronome ficou antes. O verbo é estou e o pronome ficou depois, aqui ligado por hífen, tá? Isso é ele acompanhando o verbo auxiliar. Se o pronome acompanhar o verbo principal, a regra é nova. Não é parte da regra geral. Se ele acompanha o principal, o pronome pode ficar antes ou pode ficar depois, ó. Se está sem hífen, significa que está ocorrendo a próclise. Nem liga para o primeiro verbo. O pronome pode ficar antes do segundo verbo ou o pronome pode ficar depois do segundo verbo, tá? A dica é você, na verdade, enxergar se o pronome está acompanhando o primeiro verbo ou se está acompanhando o segundo. Talvez esse tenha sido o maior problema, tá? Tem uma frase que já caiu em provas de concurso, típica, vamos até colocá-la aqui. Se você colocar isso aqui, ó. Estava me sentindo bem. Tá? Estava me sentindo bem. Essa questão aqui já caiu perguntando se estava ocorrendo a próclise, ênclise ou mesóclise, tá? É questão de você enxergar. Não sei se você está enxergando, está aqui o pronome. Você tem que enxergar se ele está antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, tá bom? Vamos enxergar o verbo. Eu tenho o verbo estava, eu tenho o verbo sentindo. Eu tenho dois verbos. Um erro clássico é a pessoa me dizer: Yara, está ocorrendo a mesóclise, está no meio dos verbos. Pelo amor da vaca preta, para ocorrer a mesóclise tem que ter hífen. Lembra aquilo que a gente disse? A gente colocou na aula, no slide anterior, que se você perceber que está com hífen, é porque está ocorrendo a mesóclise ou está ocorrendo a ênclise. Lembrando que mesóclise é meio e ênclise é depois. Mesóclise é meio e ênclise é depois. Acho que ênclise é que é importante entender que é depois. Depois do verbo, depois do verbo, depois do verbo, depois do verbo. Mesóclise é meio, né? Mas olha só, tanto a mesóclise quanto a ênclise, elas vêm com hífen. Enxergue, esse pronome está com hífen? Não, né? Então, não é nem mesóclise nem ênclise. Eu já sei que é próclise. O problema é que ele não está acompanhando os dois verbos. Ele está acompanhando ou o primeiro ou o segundo.
O que eu tenho aqui? Não é mesóclise, ou é próclise ou é ênclise. Vem com hífen, está hífen, ele só pode ser próclise. Próclise é antes, próclise é antes, próclise é antes. Se ele está antes, então ele está acompanhando esse verbo, ele não está acompanhando o outro. Isso você tem que aprender a enxergar. Esse pronome, ele está em próclise, tudo bem? E ele está em próclise no verbo principal. Essa questão, por exemplo, já caiu numa prova do CESP. Então, eu preciso que você enxergue. Eu preciso que você enxergue. Quando você tem locução verbal, o pronome ou está acompanhando o primeiro verbo ou está acompanhando o segundo. Se você não enxerga que ele está acompanhando o primeiro ou está acompanhando o segundo, fica difícil analisar se a questão está certa ou está errada. Uma dica de colocação pronominal. Não leia. Analise levando em conta a regra. Não leia. Analise levando em conta a regra. A regra geral, e a gente pode colocar aqui para ti, é essa da regra geral, né? É verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Primeiro verifique se tem algo antes que dê para apoiar. Depois verifique se o verbo está no futuro, para depois colocar depois. Se tiver dois verbos e ele estiver acompanhando o último, pode ficar antes ou pode ficar depois. Ok? Ok. Então fique de olho nisso aqui, ó. Dois verbos, o pronome não está acompanhando os dois. O pronome está acompanhando o segundo. E na ausência de hífen, ele está em próclise. Ok. Ok. E a frase está correta. Eu ainda poderia colocar depois. Estava me sentindo bem ou estava sentindo-me bem. Posso colocar antes ou depois. Ok. Agora, nesse próximo, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Bastante. Nós vimos verbo auxiliar mais infinitivo, verbo auxiliar mais gerúndio, e agora nós vamos ver verbo auxiliar mais particípio. Particípio é quando o verbo é terminado em ado ou ido. É quando o verbo é terminado em ado ou ido. O que é que você tem aqui pelo que nós vimos? Nós vimos o seguinte: se você tiver verbo auxiliar mais verbo principal, tá? A gente disse que o pronome nunca acompanha os dois. A gente disse que o pronome ou acompanha o primeiro ou acompanha o segundo. Disse que se acompanhar o primeiro é regra geral. O pronome pode ficar antes, dependendo do tempo pode ficar no meio ou pode ficar depois. E disse que se acompanhar o verbo principal, o pronome pode ficar antes ou pode ficar depois. Agora vai uma observação. Só não pode ficar depois de ado ou ido. Só não pode ficar depois de ado ou ido. Então, eu posso colocar depois, só não posso colocar depois de ado ou ido. Então, tá aqui, ó. Só não posso colocar, ó, só não posso colocar depois do particípio. E o particípio é o ado ou ido. Uma dica, tá? Que é para ver se você grava. Quem vem atrás de ti é quem vem depois, né? Pois é. Regra: atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido ado nada será enfiado. O cara não curte, né, mano? Vamos respeitar. Aqui você pode enfiar atrás de qualquer um, menos atrás do ado ou ido. Se o verbo estiver no infinitivo, pode. Se estiver no gerúndio, pode, mas atrás de ado ido, não. Ok? Continua a mesma lógica. O pronome está acompanhando o primeiro, o verbo está acompanhando o segundo. Olha. O verbo aqui destacado é tenho, primeiro. Se você tem um pronome acompanhando o primeiro, nem olha para o segundo. Nem olha para o segundo. Bora lá. Nem olha para o segundo. O verbo é tenho. O pronome vem antes. E antes você tem um pronome pessoal do caso reto que não é partícula atrativa. Já vimos. Logo, o pronome pode ficar antes ou o pronome pode ficar depois. Igual aos que nós vimos anteriormente. O problema é quando o pronome vai acompanhar o verbo principal. Tá? Só uma observaçãozinha aqui, um risquinho que a gente vai fazer, que é
É ter somente aqui, tá bom? É ter somente aqui, tá? Então, vamos riscar para você entender, tá? Isso aqui é um risquinho. Então, bora lá. O que nós temos aqui? O verbo é namorado, verbo namorar, verbo namorar, verbo namorar. O que nós vamos analisar? Vamos analisar a colocação. Esse aqui é o pronome ter. É eu tenho ter namorado, tudo bem? Corrige aqui, eu tenho ter namorado e eu tenho namorado ou ter. Olha o que eu tenho aqui. Vamos corrigir. Esse verbo, ele está com o pronome antes. O que a gente tinha dito antes? Porque quando é o verbo principal, o pronome pode ficar antes ou pode ficar depois. O que a gente está vendo agora? Que pode ficar antes e pode ficar depois de qualquer um, só não pode ficar depois de ado ou ido. Então, ó, essa forma está certa? Está. Mas olha aqui embaixo, tá ou não está terminado em ado ido? Regra, atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido ado nada será enfiado. Ah, eu tenho namorado ou ter. Namorado ter não, namorado ter não. E era mesmo, eu havia lembrado adome. Adome não, adome não, adome não. Atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido ado nada será enfiado. Então, se você ouvir ado ido mais pronome, a questão está errada. Ido ado mais pronome, a questão está errada. Decora, atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido ado nada será enfiado. Ok.